Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era uma noite de lua minguante quando Teresa finalmente decidiu contar o que tinha acontecido naquela fazenda. A mulher de 53 anos, com cabelos já grisalhos, olhos fundos e mãos calejadas de quem trabalhava na roça desde pequena, ajeitou-se na cadeira de madeira que rangia a cada movimento. O vento soprando nas frestas da janela fazia as chamas das velas tremelicar, projetando sombras inquietas nas paredes de taipa. Isso aconteceu faz uns 15 anos atrás, lá na fazenda do seu João Petisco. Não é costume meu contar essas histórias, mas essa daí me atormenta até hoje, começou ela, passando as mãos no rosto como quem tenta afastar lembranças ruins. A fazenda dos Petisco era conhecida na região por ser uma das mais antigas e próspera. Tinha um terreno grande que ia desde a estrada de terra batida até a mata fechada que ninguém ousava entrar depois do pôr do sol. Teresa trabalhava lá como cozinheira e ajudava a cuidar das criação quando precisava. Foi numa quarta-feira de lua cheia. Eu tinha ficado até tarde preparando as coisas para a festa de São João que ia acontecer no final de semana. Já passava das 11 horas da noite quando terminei de guardar tudo e saí para voltar para minha casa, que ficava um pouco mais para baixo na estrada. A noite estava especialmente escura naquela ocasião. As nuvens tinham coberto a lua e as estrelas, e o único barulho era o dos grilos e o farfalhar das folhas nas árvores balançando com o vento. Teresa caminhava pela estradinha de terra com sua lanterna velha, que mais piscava do que iluminava o caminho. Ela conhecia aquele trajeto como a palma da sua mão. Podia até fazê-lo de olhos fechados se precisasse. De repente, sentiu um calafrio na espinha. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Pois é, eu senti isso. Parei e iluminei os arredores com minha lanterna, mas não vi ninguém. Pensei que era bobagem minha e continuei andando. Quando Teresa passou pelo cruzamento das 4 porteiras, local onde dizem que um homem tinha se enforcado anos atrás, depois de perder toda a colheita por causa da seca, ela ouviu um assobio fino e prolongado. Não era o assobio comum dos pássaros, noturno ou do vento nas árvores. Era um assobio com ritmo, como se alguém estivesse chamando por ela. Eu conhecia todas as histórias desse lugar. Minha avó sempre falava do assobio que chama as pessoas na escuridão. Dizia que era a morte atraindo as almas. Minha mãe também conhecia muitos causos e falava que se você escutar um assobio assim na noite, é melhor fingir que não ouviu e seguir seu caminho. Mas o assobio continuava, agora parecendo vir de diferentes direções ao mesmo tempo. Teresa apertou o passo, sentindo o coração bater mais forte. A lanterna começou a piscar mais rápido, como se as pilhas estivessem no fim, deixando-a cada vez mais no escuro. Aí eu comecei a ouvir passos atrás de mim. Sabe quando você escuta alguém caminhando no mesmo ritmo que você? Se eu parava, o som parava. Se eu andava, o som voltava. Mas eu não via ninguém quando me virava para trás. Foi quando Teresa avistou uma silhueta parada no meio da estrada, bloqueando seu caminho. De início, ela pensou que era algum morador da região voltando tarde para casa. Mas havia algo estranho naquela figura. Parecia uma mulher usando um vestido branco muito antigo, daqueles que as moças usavam nas festas de antigamente. Seu cabelo comprido balançava mesmo sem vento, e ela ficava lá, parada, sem se mexer. Boa noite, Teresa falou tremendo a voz. Não houve resposta. Decidiu desviar pelo pasto ao lado da estrada, fazendo um pequeno contorno para passar longe daquela figura. Mas quando olhou de novo, a mulher tinha sumido. Eu senti um alívio quando não vi mais ela. Mas logo em seguida, senti um cheiro de terra molhada e flores mortas. Um cheiro de cemitério, sabe? E ali não tinha cemitério perto. O mais próximo ficava a uns 7 quilômetros dali.
O cheiro foi ficando mais forte e Teresa apressou ainda mais o passo. Foi quando escutou uma voz feminina sussurrando bem próximo ao seu ouvido: "Me ajuda a encontrar meu filho." Teresa sentiu o sangue gelar nas veias. Não tinha ninguém ao seu lado, mas a voz era tão clara como se a pessoa estivesse colada nela. Eu saí correndo sem olhar para trás. Tropecei numa pedra e caí, ralando o joelho e as mãos. A lanterna quebrou, me deixando no escuro total. Mas eu continuei correndo mesmo assim, sentindo aquela presença atrás de mim. Quando finalmente chegou em casa, Teresa trancou todas as portas e janela e acendeu todas as velas e lampião que tinha. Passou a noite em claro, rezando e segurando firme o rosário que tinha herdado da sua mãe. Pela janela, ela observava a estrada e jurou ter visto a silhueta da mulher parada lá fora, olhando na direção da sua casa. No dia seguinte, quando o sol já tinha nascido, eu voltei até o local onde tinha caído para buscar minha lanterna quebrada. Foi quando notei algo estranho no chão. Pegadas pequenas, como de criança, que começavam do nada e terminavam do nada. Teresa resolveu contar para a dona Jandira, a mulher mais velha da comunidade e que conhecia todas as histórias daquele lugar. Quando terminou de contar o que tinha acontecido, viu o rosto de dona Jandira empalidecer. Ela me contou então a história de Maria das Dores, uma mulher que tinha vivido na fazenda vizinha há quase 100 anos. Maria tinha um filho pequeno, de uns 5 anos, que sumiu misteriosamente quando brincava perto do córrego que passa atrás da propriedade. Passaram-se semanas e o menino nunca foi encontrado. Maria das Dores enlouqueceu de tristeza. Passava os dias e as noites procurando pelo filho, gritando seu nome pelos campos e mata. Dizem que numa noite de lua cheia, ela entrou na mata fechada e nunca mais voltou. Alguns moradores falaram que ouviram gritos e o choro de uma criança vindo da mata naquela noite, mas ninguém teve coragem de ir verificar. Desde então, tem gente que diz que vê uma mulher de vestido branco vagando pelas estradas da região, sempre perguntando se alguém viu seu filho. E dizem também que quem encontra com ela e promete ajudar a encontrar o menino desaparece sem deixar rastro. Teresa passou os dias seguintes inquieta, sem conseguir dormir direito. Cada barulho que ouvia na noite a fazia gelar de medo. Até que na terceira noite após o encontro, ela acordou de madrugada com o som de alguém batendo suavemente na sua janela. Eu fiquei imóvel na cama, o coração quase saindo pela boca. As batidas continuaram, e então eu ouvi a mesma voz sussurrada. Você prometeu me ajudar a encontrar meu filho, mas eu não tinha prometido nada. Reunindo toda a sua coragem, Teresa acendeu o lampião ao lado da cama e foi até a janela. Não havia ninguém lá fora, mas no vidro estava a marca de uma mão pequena, como se alguém tivesse encostado ali. Uma mão de criança. Nesse momento, eu percebi que não era a Maria das Dores que estava me procurando. Era o filho dela. Nos dias seguintes, Teresa começou a notar coisas estranhas acontecendo em sua casa. Objetos mudavam de lugar quando ela não estava olhando. Às vezes, encontrava pegadas de lama pequenas pelo chão, mesmo sem ter chovido. E durante a noite, podia jurar que ouvia o som de uma criança correndo e brincando dentro de casa. Eu estava ficando doente de tanto medo. Emagreci, não conseguia comer nem dormir direito. Foi quando decidi procurar o seu Benedito, um rezador famoso da região que entendia dessas coisas. Seu Benedito ouviu atentamente o relato de Teresa e pediu que ela o levasse até sua casa. Quando chegaram lá, o velho homem ficou imediatamente sério. Disse que podia sentir a presença de 2 espíritos inquietos, uma mulher desesperada e uma criança perdida. Ele me disse que o menino não sabia que estava morto e continuava brincando como se estivesse vivo. E a mãe, consumida pela culpa e desespero, continuava procurando por ele, sem perceber que o filho estava sempre ao lado dela.
Seu Benedito preparou um ritual para ajudar aqueles espíritos a encontrarem paz. Acendeu velas nos 4 cantos da casa de Teresa, queimou ervas e rezou orações, antigas que ela nunca tinha ouvido antes. Durante o ritual, a temperatura dentro da casa caiu drasticamente, a ponto de poderem ver a própria respiração no ar. De repente, todos os objetos da casa começaram a tremer. Os vidros da janela estalavam como se fossem quebrar. O lampião apagou sozinho e ficamos no escuro, apenas com a luz das velas. Foi quando Teresa viu, no centro da sala, estava a figura translúcida de uma mulher de vestido branco, com os cabelos longos cobrindo parte do rosto. E ao lado dela, segurando sua mão, estava um menino pequeno, de uns 5 anos. Ambos olhavam diretamente para Teresa sem dizer nada. O seu Benedito continuou rezando cada vez mais alto. Disse para eles que já estava na hora de descansar, que eles precisavam ir embora desse mundo. A mulher continuava me olhando como se pedisse algo. Foi quando Teresa entendeu o que precisava fazer. Ajoelhando-se em frente aos espíritos, ela disse: "Seu filho sempre esteve com você, Maria das Dores. Ele nunca se perdeu de verdade. Você pode descansar agora." Vi quando a expressão dela mudou. Era como se, pela primeira vez em décadas, ela tivesse realmente visto o menino ao seu lado. Os dois se olharam e ela abaixou para abraçar ele. Nesse momento, uma luz forte surgiu no meio da sala, tão brilhante que tivemos que fechar os olhos. Quando a luz desapareceu e eles puderam abrir os olhos novamente, os espíritos tinham sumido. A casa voltou à temperatura normal e uma sensação de paz tomou conta do ambiente. Seu Benedito me disse que eles finalmente tinham encontrado o caminho para a luz, que a mãe e o filho estavam juntos agora e nunca mais iam se separar. Teresa pensou que essa seria o fim da história, mas estava enganada. 3 dias depois do ritual, ela acordou no meio da noite com o som de algo caindo no chão da sala. Quando foi verificar, encontrou uma pequena pulseira de contas coloridas, dessas que as crianças usavam antigamente. Eu nunca tinha visto aquela pulseira antes e tenho certeza que ela não estava ali quando fui dormir. Intrigada, Teresa levou a pulseira para mostrar às pessoas mais velhas da comunidade para ver se alguém reconhecia. Foi Dona Conceição, uma senhora de quase 90 anos, que arregalou os olhos ao ver o objeto. Ela me contou que aquela pulseira pertencia ao filho de Maria das Dores. Era uma pulseira especial, feita pela própria mãe, com contas que tinha trazido da capital. O menino nunca tirava do pulso, e quando encontraram as roupinhas dele perto do córrego, anos depois do seu desaparecimento, a única coisa que faltava era justamente essa pulseira. Teresa guardou a pulseira em uma caixinha e a enterrou no cemitério local, próximo onde diziam que Maria das Dores tinha sido sepultada, mesmo sem terem encontrado seu corpo. Acreditava que assim estaria devolvendo o último pertence do menino para sua mãe. Por alguns meses, não aconteceu mais nada. Eu já estava começando a esquecer tudo isso quando, numa noite chuvosa, escutei batidas na porta. Era bem tarde, quase meia-noite, e eu fiquei com medo de atender. Quem estaria me procurando àquela hora e com aquela chuva toda? As batidas continuaram, cada vez mais fortes. Teresa reuniu coragem e perguntou quem era. Não houve resposta, apenas mais batidas. Decidida a enfrentar o que quer que fosse, ela pegou um facão que guardava para proteção, acendeu o lampião e abriu a porta. Não havia ninguém lá. Só a chuva caindo forte e o vento açoitando as árvores. Eu ia fechar a porta quando notei algo no chão. Uma fotografia antiga, daquelas em preto e branco, protegida dentro de um pequeno saco plástico, para não molhar com a chuva. A fotografia mostrava uma mulher jovem e bonita segurando um menino pequeno no colo. Ambos sorriam para a câmera. Virando a foto, Teresa viu uma inscrição desbotada. Maria das Dores e Joaquim, 1923.
Eu fiquei paralisada olhando aquela foto. Como ela tinha ido parar na minha porta? Quem tinha trazido? A foto era claramente muito antiga, mais de 70 anos, mas estava em perfeito estado. No dia seguinte, Teresa mostrou a fotografia para seu Benedito. O velho rezador ficou pálido e fez o sinal da cruz várias vezes. Explicou que aquilo era um agradecimento dos espíritos, mas também um aviso. Eles tinham escolhido Teresa por algum motivo e talvez não estivessem completamente em paz ainda. Ele me disse que eu devia levar a foto até o local onde o menino tinha desaparecido, perto do córrego, e deixar ela lá, que isso ajudaria a finalizar o ciclo. Mesmo com medo, Teresa decidiu fazer o que seu Benedito sugeriu. No final da tarde do dia seguinte, ela pegou a fotografia e foi até o córrego que cortava as propriedades da região. Era um lugar bonito durante o dia, com águas cristalinas e árvores frondosas nas margens. Mas todos evitavam ir ali perto do anoitecer. Quando cheguei ao córrego, o sol já estava começando a se pôr. Eu procurei o local exato onde, segundo as histórias, o menino tinha sido visto pela última vez. Era perto de uma grande pedra que ficava na margem. Teresa colocou a fotografia sobre a pedra e acendeu uma vela que tinha levado. Fez uma pequena oração pedindo que mãe e filho encontrassem paz definitiva, onde quer que estivessem. Foi quando notou algo estranho. O córrego, que normalmente corria com força naquela época do ano, estava completamente parado naquele trecho, como se o tempo tivesse congelado. A água estava parada como um espelho, refletindo o céu alaranjado do pôr do sol. E então eu vi, refletidos na água, não só o céu, mas também a figura de Maria das Dores e seu filho, me observando da margem oposta do córrego. Teresa ficou imóvel, sem saber se devia fugir ou ficar. Os espíritos não pareciam ameaçadores dessa vez. Na verdade, ambos sorriam serenamente, da mesma forma que estavam sorrindo na fotografia. O mais estranho aconteceu em seguida. A fotografia que eu tinha deixado sobre a pedra começou a se desintegrar, como se estivesse queimando, mas sem fogo nenhum. Em questão de segundos, ela virou pó que o vento levou embora. Ao mesmo tempo, as figuras refletidas na água do córrego começaram a desaparecer lentamente, como se estivessem se dissolvendo na água. O menino acenou para Teresa antes de sumir completamente. E então a água voltou a correr normalmente. Como se nada tivesse acontecido, eu senti uma paz tão grande naquele momento. Uma sensação de que tudo tinha sido resolvido, de que eles finalmente tinham encontrado o caminho deles. Acho que eles só precisavam que alguém reconhecesse o que tinha acontecido, que alguém soubesse da história deles. Teresa voltou para casa com a certeza de que Maria das Dores e Joaquim nunca mais vagariam perdidos por aquelas terras. Mas a história não terminou completamente ali. Anos depois, quando a antiga propriedade dos Petisco estava sendo preparada para o plantio de uma nova safra, os trabalhadores encontraram, enterrados no barranco próximo ao córrego, os restos mortais de uma criança. Junto com os ossinhos pequenos, encontraram também restos de um vestido branco e ossos de uma mulher adulta. Finalmente descobrimos o que tinha acontecido com Maria das Dores e seu filho. As investigações revelaram que, provavelmente, o menino tinha caído no córrego durante uma enchente e a mãe, ao tentar salvá-lo, também acabou sendo levada pela correnteza. Com o tempo, o barranco cedeu e cobriu os corpos, escondendo-os por quase um século. Fizeram um enterro digno para os dois na igreja da cidade. Foi a primeira vez que vi tanta gente reunida num enterro de pessoa que ninguém daquela geração tinha conhecido pessoalmente. Mas as histórias sobre eles tinham se espalhado tanto que todo mundo se sentia conectado de alguma forma. Teresa esteve presente no enterro, observando tudo de longe. Quando a cerimônia terminou e todos já tinham ido embora, ela se aproximou dos túmulos recém-fechados e deixou sobre eles 2 rosas brancas.
Nunca mais vi nada de estranho depois disso. Nunca mais ouvi os assobios na noite, nem vi a mulher de vestido branco na estrada. Mas de vez em quando passo perto do córrego ao entardecer, sinto uma brisa suave no rosto, mesmo que não tenha vento nenhum, e sei que são eles me agradecendo. A história de Teresa correu a região e logo se tornou um dos causos mais conhecidos daquelas terras. Alguns acreditam, outros acham que é só mais uma lenda inventada pelo povo da roça. Mas Teresa sabe o que viu e carrega consigo a certeza de que, às vezes, os mortos precisam de ajuda dos vivos para encontrarem seu caminho. Até hoje, quando ouço algum barulho diferente na noite ou vejo alguma sombra estranha pelo canto do olho, penso na Maria das Dores e no Joaquim. Não com medo, mas com respeito, porque aprendi que nem sempre o que a gente não entende é ruim. Às vezes, é só alguém precisando de ajuda para seguir seu caminho. E todas as vezes que conta essa história, Teresa termina com a mesma frase. Tem coisa nesse mundo que a gente não consegue explicar, e tá tudo bem assim. Nem tudo precisa de explicação. Algumas coisas a gente só sente, e isso já é o suficiente. A lua já estava alta quando Teresa Aparecida finalmente terminou de arrumar as panelas e os pratos da janta. Os grilos cantavam lá fora e o vento morno balançava as folhas das mangueiras no quintal da casa de barro onde ela vivia há quase 30 anos. O marido, seu Totonho, já tinha ido se deitar depois de um dia inteiro na lida com as criação. E os filhos mais novos já estavam no sono pesado que só criança consegue ter. Teresa suspirou cansada, mas sentia que as costas nem doía tanto hoje. Era sempre assim nos dias que antecedia a lua cheia. Ela se sentia mais forte, mais esperta, como se o próprio corpo soubesse que precisava guardar energia para o que vinha pela frente. Jogou a água da bacia no terreiro e olhou para o céu estrelado, sentindo aquele aperto no peito que sempre vinha quando a noite ficava daquele jeito. Clara demais, silenciosa demais. Foi quando escutou o barulho. Não era alto, mas era estranho. Um tipo de gemido baixo, como se alguém tivesse com muita dor, vindo da direção da represa velha, aquela que ninguém mais usava desde o acidente. Teresa ficou paradinha, o coração batendo forte no peito, a mão apertando com força o crucifixo que carregava no pescoço. A represa velha ficava a uns 200 metros da casa, escondida atrás de um matagal fechado. Tinha sido construída pelo avô de Totonho, mas depois que o filho caçula deles, Zezinho, tinha se afogado lá fazia 7 anos, ninguém mais passava perto. Nem os bichinhos de criação chegavam perto daquelas águas paradas. O som veio de novo, mais alto dessa vez. Teresa sentiu um calafrio descer pela espinha. Não era para ela ir, sabia que não era. Mas seus pés pareciam ter vida própria quando ela pegou o candeeiro e acendeu o pavio tremendo. Talvez fosse algum bicho ferido, pensou, tentando convencer a si mesma de que tinha uma razão boa para andar até lá àquela hora. O caminho era estreito e a sombra das árvores parecia ter formato de gente no balançar do vento. Teresa andava devagar, o medo crescendo a cada passo, mas algo dentro dela dizia que precisava ir, como se tivesse uma força invisível puxando ela para o lugar que tanto evitava. Quando chegou na beirada da represa, o candeeiro iluminou a água escura, lisa como um espelho. Não tinha nenhuma ondinha, nem um movimento. Era como se o tempo tivesse parado ali. Teresa olhou em volta, procurando o que poderia ter feito aquele som, mas só via a água e as árvores em volta. Foi quando notou. Não tinha nenhum barulho, de grilo ou sapo. Todo mundo sabe que onde tem água sempre tem barulho de bicho. Mas ali, o silêncio era tão profundo que Teresa conseguia escutar o próprio coração batendo. "Tem alguém aí?" Teresa perguntou com a voz fraca de medo. Ninguém respondeu. Ela ia voltar para casa quando a água começou a se mexer bem no meio da represa. Não era como quando cai uma pedra e faz aquele círculo. Era mais como se algo tivesse subindo lá de baixo, devagar. O coração de Teresa parou por um segundo
quando viu uma forma escura emergindo da água. Primeiro, apareceu o que parecia ser cabelo comprido. Depois, o que devia ser a cabeça e os ombros. Era uma pessoa, uma mulher. Teresa quase deixou o candeeiro cair quando a figura se virou e ela pôde ver o rosto. Era ela mesma, igualzinha, até a verruga pequena perto do nariz. Mas os olhos eram só buraco escuro. E a boca estava aberta num sorriso que mostrava dente pontudo como de onça. A coisa que parecia com ela começou a sair mais da água, movendo os braços como se nadasse sem pressa. Teresa tentou correr, mas as pernas não obedeciam. Era como se tivesse virado pedra. O medo era tanto que nem gritar ela conseguia. A aparição chegou mais perto da beira e, quando já estava quase saindo da água, falou com uma voz que parecia vir de dentro da cabeça de Teresa. Finalmente você veio. Eu esperei tanto. Foi nessa hora que Teresa conseguiu soltar um grito, quebrando o feitiço que prendia ela no lugar. Largou o candeeiro e saiu correndo pelo caminho de volta, tropeçando nas pedras e nos galhos caídos, sentindo como se algo gelado seguisse ela, respirando em seu pescoço. Quando chegou em casa, trancou a porta com a tramela e caiu de joelho no chão da cozinha, rezando todas as orações que conhecia. Totonho acordou com o barulho e encontrou a mulher dele tremendo, branca como papel, murmurando palavras sem sentido. O que foi, mulher? Parece que viu assombração. Teresa olhou para o marido, com os olhos arregalados. Eu vi, Totonho. Eu vi ela, a coisa da represa. Ela tem minha cara, mas não é gente. Não é coisa desse mundo. Totonho tentou acalmar a esposa, falando que tinha sido só imaginação, que ela estava cansada demais, que às vezes a mente prega peça na gente quando tá de noite. Mas Teresa sabia o que tinha visto. Naquela noite não conseguiu fechar os olhos. Cada vez que tentava, via aquela coisa saindo da água, com seu próprio rosto, mas com aqueles olhos vazios que pareciam sugar toda a luz do mundo. Na manhã seguinte, Teresa acordou com uma sensação estranha. Tinha dormido algumas horas, depois de tanto tempo acordada, e agora sentia algo diferente, como se parte dela tivesse ficado lá na represa. Levantou e foi fazer o café, como todos os dias. Mas quando foi lavar o rosto na bacia, viu uma marca roxa no pescoço, como se alguém tivesse apertado forte. Nos dias que seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer na fazenda. As galinhas paravam de botar ovo. O leite da vaca saía azedo. As crianças acordavam chorando de madrugada, falando de uma mulher molhada que ficava parada do lado da cama delas, só olhando. Teresa sabia que era culpa dela, que tinha despertado algo, quando foi até a represa. Tentou falar com o marido, mas Totonho não queria nem ouvir. Dizia que era tudo besteira, que não existia assombração, que era só coincidência. Homem é assim mesmo, não acredita nas coisas que não consegue ver ou pegar. 2 semanas depois da noite na represa, Teresa estava estendendo roupa no varal quando viu algo que gelou seu sangue. Pegada molhada vindo da direção da represa até a porta da casa. Pegada que parecia exatamente do tamanho do pé dela. Naquela noite, depois que todo mundo foi dormir, Teresa pegou uma veinha que tinha guardada, acendeu uma vela benta que tinha ganhado da rezadeira do povoado e sentou na cozinha, esperando. Sabia que a coisa viria. De algum modo, sabia. As horas passaram devagar. A vela já tinha queimado metade quando Teresa ouviu. Passos molhados no terreiro. Gotas d'água pingando. E então, uma respiração pesada na porta da cozinha. Sei que você tá aí, Teresa falou, com a voz tremendo, mas determinada. O que você quer comigo? A porta que Teresa tinha trancado com a tramela começou a se abrir devagar, como se a madeira fosse feita de ar. E então ela entrou. A coisa com o rosto igual ao dela, pingando água escura que não parecia água normal. Tinha um cheiro forte de lodo e de coisa morta. Você me chamou, a coisa falou com uma voz que parecia eco dentro de uma caverna.
Quando seu filho morreu, você prometeu qualquer coisa para ter ele de volta. Você não lembra? Você estava sozinha na represa, segurando o corpinho dele. E disse que daria até a alma para ver ele respirar de novo. Teresa sentia as lágrimas descendo pelo rosto. Era verdade. No desespero de perder o filho, tinha dito aquilo. Mas nunca pensou que alguém, ou alguma coisa, estaria escutando. Eu vim cobrar a promessa, a criatura continuou. O menino voltou para você naquela noite. Não voltou? Ele abriu os olhos, respirou, chorou nos seus braços. E você nunca contou para ninguém que tinha encontrado ele morto. Todo mundo pensou que você tinha salvado ele bem na hora. Teresa apertava a faca com tanta força que os dedos ficaram brancos. Era verdade, tudo verdade. Zezinho tinha morrido naquele dia. Ela tinha segurado o corpo frio dele, tinha gritado, chorado, prometido qualquer coisa. E então, de repente, ele tinha respirado de novo. Um milagre, todos diziam. Mas Teresa, no fundo, sempre soube que tinha algo errado. Que aquele menino que voltou para casa com ela naquele dia não era exatamente igual ao que tinha caído na água. O que você quer de mim? Teresa perguntou, mesmo já sabendo a resposta. Vim buscar o que é meu. 7 anos se passou. É o tempo que a gente dá. Agora preciso levar você ou levar ele de volta. A escolha é sua. Teresa sentiu o mundo girando ao redor dela. A criatura com seu rosto estendeu a mão molhada e fria na direção dela. Não podemos desfazer um acordo. Você sabe disso. Desde pequena sua avó ensinou. Com as coisas da água não se mexe, não se promete, não se mente. Nesse momento, Zezinho apareceu na porta da cozinha, esfregando os olhos de sono. Mãe, com quem a senhora está falando? A criatura se virou para o menino e sorriu aquele sorriso cheio de dente afiado. Oi, pequeno, lembra de mim, lá do fundo da água? O rosto de Zezinho ficou pálido. Ele conhecia aquela coisa. Teresa podia ver nos olhos dele. De alguma forma, ele se lembrava. Não, Teresa gritou, se colocando entre a criatura e o filho. Não vou deixar você levar ele. Então você sabe o que precisa fazer. A coisa respondeu, estendendo a mão de novo. Um acordo é um acordo. Teresa olhou para o filho. Ele tinha crescido forte nesses 7 anos. Era um bom menino. Ajudava o pai na roça. Cuidava dos irmãos menor. Tinha uma vida pela frente. Como poderia deixar ele ser levado? Me dá até amanhã, Teresa pediu. Só para me despedir dos meus filhos, do meu marido. A criatura ficou parada por um momento, como se pensasse. Até a próxima lua cheia. Nenhum dia a mais. E se você tentar fugir ou quebrar o acordo, levo todos eles. Seu marido, seus outros filhos, todos. E então, como se fosse feita de fumaça, a coisa se desfez no ar, deixando apenas uma poça d'água suja no chão da cozinha. Zezinho correu para os braços da mãe, chorando. Mãe, eu lembro dela, eu lembro da água escura, do frio, e dela me dizendo que eu podia voltar, mas que um dia ela viria buscar a senhora. Teresa abraçou o filho com força. Agora sabia o que tinha que fazer. Não podia deixar aquela coisa levar seu menino. Nem podia deixar seus filhos sem mãe. Tinha que encontrar um jeito de quebrar o acordo sem colocar a família em perigo. No dia seguinte, antes mesmo do sol nascer, Teresa foi até a casa da dona Janaína, a rezadeira mais antiga da região. Se alguém sabia como lidar com as coisas da água, era ela. A velha escutou toda a história sem interromper nenhuma vez. Quando Teresa terminou, ela ficou em silêncio por um tempo, fumando seu cachimbo de barro e olhando para o nada, como se conversasse com alguém que só ela podia ver. O que você acordou com foi uma mãe d'água. Dona Janaína finalmente falou. Ela é antiga, mais antiga que nós tudo junto. Não é boa nem má, só segue as regras dela. E a regra principal é que todo acordo deve ser cumprido. Teresa sentiu o desespero crescendo. Não tem nenhum jeito de quebrar o acordo sem que ela leve minha família toda? A velha soltou uma baforada de fumaça. Tem um jeito, mas é perigoso e vai precisar de coragem. Dona Janaína explicou que a mãe d'água só tinha poder sobre quem fez o acordo ou quem foi objeto dele.
Nesse caso, Teresa e Zezinho. Ela não podia, na verdade, fazer nada contra o resto da família. Isso era só ameaça. O que você precisa fazer é enganar ela. Não pode quebrar o acordo, mas pode mudar os termos. A rezadeira ensinou a Teresa um ritual antigo, passado por gerações. Precisava ser feito na lua nova, quando a mãe d'água estava mais fraca, e exigia sangue, erva e muita fé. Quando chegou em casa, Teresa começou os preparativos. Não contou nada para o marido nem para os outros filhos. Quanto menos ele soubesse, mais protegido estariam. Mas com Zezinho era diferente. Ele já estava envolvido, já conhecia a verdade. Mãe, não quero que a senhora se vá. O menino chorou quando ela explicou o que ia tentar fazer. Eu não vou me ir, meu filho. Confie em mim. Vou encontrar um jeito de nós dois ficar junto. Nos dias que se seguiram, Teresa colheu as ervas que precisava, sempre à noite, sempre rezando como Dona Janaína tinha ensinado. Guardou tudo escondido no fundo do quintal, embaixo de uma pedra grande. Na noite da lua nova, quando todos dormiam, Teresa e Zezinho saíram escondidos de casa. O menino tremia, mais de medo que de frio, mas seguia firme ao lado da mãe. Chegaram na represa velha, bem à meia-noite. A água estava mais escura que nunca, sem nenhum reflexo. Teresa acendeu as velas ao redor da beira da água, colocou as ervas numa tigela de barro e cortou o próprio dedo, deixando 3 gotas de sangue caírem sobre as folhas secas. Depois, pegou uma mecha do cabelo de Zezinho e outra do seu próprio. Amarrou as duas com um fio vermelho e também colocou na tigela. É hora, ela disse para o filho. Lembra o que eu te ensinei. Não olhe diretamente para ela, não responda nada que ela perguntar. Só fale o que combinamos. Teresa começou a cantar baixinho, uma cantiga antiga que Dona Janaína tinha ensinado. A voz dela era suave, mas firme, e ecoava sobre a água parada como se tivesse vida própria. Não demorou muito para a superfície da água começar a se mexer. A mãe d'água surgiu lentamente com o rosto de Teresa, mas os olhos vazios e a boca cheia de dente pontiagudo. Você me chamou antes do prazo, ela disse, com aquela voz que parecia vir de dentro da cabeça de Teresa. Veio entregar o menino ou veio se entregar? Teresa respirou fundo, sentindo o coração batendo forte no peito. Era agora, tinha que dar certo. Não vim entregar ninguém, nem vim me entregar. Vim renegociar nosso acordo. A criatura soltou. Um som que era meio risada, meio rosnado. Não há renegociação. Um acordo é um acordo. O acordo foi que você daria vida ao meu filho em troca da minha alma. Mas o que eu ofereci foi qualquer coisa para ver ele respirar de novo. E foi isso que aconteceu. Ele respirou. Eu vi. Depois você o devolveu para mim vivo. Mas isso foi além do acordo original. A mãe d'água pareceu confusa por um momento. O que você está querendo dizer? Estou dizendo que cumpri minha parte quando ofereci minha alma naquele momento de desespero. Você cumpriu sua parte quando fez meu filho respirar. Tudo que veio depois, ele voltando para casa, crescendo, foi generosidade sua, não parte do acordo. A criatura ficou em silêncio, como se processando as palavras de Teresa. As águas da represa começaram a se agitar, refletindo a irritação da mãe d'água. Você tenta me enganar com palavras. Isso não vai funcionar. Não estou tentando enganar. Estou oferecendo um novo acordo, algo que vai agradar mais a senhora. A mãe d'água se aproximou mais da beira. E o que seria? Em vez de levar minha alma ou a do meu filho, a senhora pode ter um pouco de cada um de nós. Assim, nenhum precisa ir embora, mas a senhora recebe o pagamento. É justo. Zezinho, que até então estava calado, deu um passo à frente. Eu concordo. Pode pegar um pedaço da minha vida, desde que deixe minha mãe em paz. A criatura olhou para os dois, desconfiada. Que parte da vida de vocês estão oferecendo? Teresa pegou a tigela com as ervas, o sangue e os cabelos. Nossas memórias, as memórias daquele dia de como ele morreu e voltou.
Ninguém mais sabe disso além de nós. São memórias poderosas, cheias de emoção, alimento para o seu poder. A Mãe d'Água pareceu interessada. Memórias, principalmente as carregadas de emoção forte, como medo e desespero, eram valiosas para criaturas como ela. E como vou receber essas memórias? A senhora engole isso. Teresa apontou para a tigela. Enquanto nós dois falamos as palavras que a senhora vai nos ensinar para apagar essas memórias da nossa cabeça. A criatura pensou por um momento. Esticou um braço longo demais, com o dedo comprido e fine como galho seco, e pegou a tigela das mãos de Teresa. Cheirou o conteúdo, depois lambeu com uma língua escura e pontuda. Aceitável, ela finalmente falou. Mas vou levar mais que isso. Vou levar também o medo de água do menino. Ele nunca mais vai temer se afogar. E de você, mulher, vou levar a capacidade de ver meu reflexo na água. Nunca mais vai me enxergar, mesmo que eu esteja bem na sua frente. Teresa olhou para Zezinho. O menino assentiu com a cabeça. Era um preço pequeno a se pagar pela vida dos dois. Aceitamos, Teresa respondeu. A Mãe d'Água comeu o conteúdo da tigela de um só golpe. Depois, estendeu as mãos sobre a cabeça de Teresa e Zezinho e começou a murmurar palavras numa língua antiga que nem parecia de gente. Teresa sentiu como se algo estivesse sendo puxado de dentro da sua cabeça, como um fio comprido que saía lentamente pelo ouvido. Ao lado dela, Zezinho fechava os olhos com força, também sentindo a estranha sensação. Quando acabou, a Mãe d'Água parecia satisfeita. Tinha um brilho diferente nos olhos vazios, como se estivesse mais forte. O acordo está feito, ela anunciou. Agora vão embora e não voltem mais aqui. Teresa pegou Zezinho pela mão e os dois voltaram para casa em silêncio. Era estranho. Ambos sabiam que algo importante tinha acontecido naquela noite, mas não conseguiam lembrar exatamente o quê. Sabiam que tinham feito um ritual na beira da represa velha, mas não lembravam por quê. Quando chegaram em casa, Teresa deitou o filho na cama e ficou olhando ele dormir por um tempo. Tinha uma sensação estranha, como se tivesse escapado de perder ele de novo, mas não conseguia lembrar quando tinha sido a primeira vez. Nos meses seguintes, as coisas voltaram ao normal na fazenda. As galinhas voltaram a botar. O leite da vaca saía doce como sempre, e as crianças não acordavam mais chorando de madrugada. Totonho notou que a esposa parecia mais leve, como se um peso tivesse saído das costas dela. E Zezinho, para surpresa de todos, perdeu completamente o medo da água. O menino, que antes não chegava nem perto do córrego, agora nadava como peixe, mergulhando até o fundo sem nenhum receio. Uma tarde, enquanto lavava roupa no rio, Teresa viu uma sombra na água que parecia uma pessoa. Por um instante, sentiu um arrepio na espinha, como se devesse lembrar de algo importante. Mas a sensação logo passou, e ela continuou seu trabalho, cantarolando baixinho. Se olhasse com mais atenção, teria visto que a sombra tinha seu próprio rosto. Mas, como prometido, essa era uma coisa que ela nunca mais conseguiria enxergar. A Mãe d'Água cumpria seus acordos sempre. E assim, a vida seguiu na fazenda, com seus trabalhos diários, suas alegrias e tristezas normais. Teresa e Zezinho, às vezes, sentiam um vazio estranho quando passavam perto da represa velha, como se tivesse um segredo importante guardado ali. Mas era só uma sensação passageira, que logo se dissolvia como névoa no sol da manhã. Dizem que até hoje, nas noites de lua cheia, quem passa perto daquela represa pode ver uma mulher idêntica a Teresa andando pela beirada, com água pingando das roupas e um sorriso cheio de dente pontudo. Mas Teresa mesma nunca mais viu nada disso. Esse era o preço do seu acordo. Viver sem saber que parte da sua história agora pertencia às águas paradas. E talvez seja melhor assim. Afinal, algumas memórias são pesadas demais para carregar.
Algumas promessas são perigosas demais para lembrar. Era por volta das 4 da madrugada, quando Dona Clemência escutou aquele barulho estranho, vindo da parte de fora de sua casa. O galo nem tinha cantado ainda, e o sereno da noite deixava a terra com cheiro de mato molhado. Moradora da fazenda, com esperança desde que nasceu, ela nunca tinha presenciado nada diferente naquele lugar tão pacato, onde todo mundo conhecia todo mundo e onde as notícias só chegavam depois de 3 dias. Naquela época, Dona Clemência vivia sozinha desde que o marido, seu Juvenal, tinha partido dessa para melhor depois de uma picada de cascavel quando foi limpar o terreno para os pés de mandioca. Os filhos estavam tudo na cidade grande, trabalhando e estudando, e só voltava de mês em mês para visitar a mãe que ficou na propriedade da família. A casa dela era simples, feita de adobe, com telhado de barro e chão batido em alguns lugares. Tinha um fogão a lenha que sempre estava aceso, mesmo no calorzão, para esquentar a água do café e fazer a comida. Um quintal grande, cercado por uma cerca de bambu e arame, e mais atrás começava a roça de milho, depois o cafezal, e lá no fundo, onde ninguém gostava de chegar perto, o brejo. Segundo as histórias dos mais velhos, aquele brejo não era um lugar qualquer. Diziam que antes da fazenda existir, tinha uma aldeia inteira que foi dizimada por doença e guerra. Os corpos nunca foram tirados de lá, afundaram na lama e a natureza tomou conta. Seu pai sempre dizia: menina, nunca vai sozinha pro lado do brejo depois que o sol se põe. O que habita lá não é coisa desse mundo. Lógico que Dona Clemência sempre respeitou aqueles conselhos, até porque o brejo já era longe da casa e não tinha motivo nenhum para ela ir lá, ainda mais de noite. Mas voltando para o barulho que ela ouviu de madrugada, parecia o som de alguém andando na lama, aquele choc-choc que fazia quando os pés afundavam e depois saía do atoleiro. No começo, ela pensou que pudesse ser uma capivara ou algum bicho que vivia no brejo, mas depois veio junto um assobio baixo, como se alguém tivesse chamando outra pessoa, mas sem querer chamar atenção. Dona Clemência sentou na cama, acendeu o lampião porque naquela época não tinha energia elétrica ainda na região e ficou em silêncio, prestando atenção. O cachorro dela, o Trovão, um vira-lata grande e valente que latia até para a sombra, estava quieto, e isso era mais estranho ainda. Trovão? Cadê você, bicho? Ela chamou baixinho, mas o cachorro não respondeu nem apareceu, com o coração batendo. Mais forte, ela levantou da cama, vestiu seu robe de algodão surrado, pegou o lampião e foi até a janela. A noite estava escura que nem breu. A lua tinha se escondido atrás das nuvens carregadas que prometia chuva forte pela manhã. Ela abriu uma fresta na janela e espiou. Não dava para ver quase nada. Só a sombra das árvores e o contorno do galinheiro. Perto da casa, foi quando ela sentiu um cheiro forte de terra molhada, mais forte que o normal, misturado com um odor de coisa podre, como se algum animal tivesse morrido ali perto. Ela fez o sinal da cruz e começou a rezar baixinho. Ave Maria, cheia de graça. O barulho de passos na lama agora parecia mais perto, vindo em direção da casa. Dona Clemência fechou a janela de madeira com a tramela e continuou olhando. Pela fresta, foi quando viu uma figura esguia caminhava em direção à casa. Era difícil distinguir se era homem ou mulher, parecia mais uma sombra que se movia de forma estranha, como se tivesse dificuldade para andar. A pessoa, se é que aquilo era uma pessoa, estava toda coberta de lama, dos pés à cabeça, e deixava um rastro úmido por onde passava. O Trovão ainda não tinha aparecido, o que fez Dona Clemência ficar ainda mais nervosa. Aquele cachorro nunca abandonava o posto de guarda da casa. A figura parou no meio do terreiro e ficou olhando para a casa. Mesmo de longe e na escuridão, Dona Clemência sentiu que aqueles olhos estavam fixos nela, como se pudesse enxergar através da parede.
Um calafrio percorreu sua espinha. Quem tá aí? Ela gritou, tentando parecer corajosa, mas a voz saiu trêmula. Pode ir embora, não tem nada para você aqui. Mas a figura não se moveu. Continuou parada, olhando para casa. E então começou a cantarolar uma música antiga, uma cantiga que Dona Clemência conhecia da sua infância. Era uma canção de ninar que sua avó, índia da região, costumava cantar. Como aquela pessoa podia conhecer aquela música? A cantoria foi ficando mais alta e a figura começou a se aproximar mais da casa, deixando pegadas de lama no chão seco do terreiro. Foi quando Dona Clemência notou algo terrível. As pegadas não eram normais, não tinham formato de pé humano. Pareciam mais com patas, com dedos compridos e tortos que afundavam no chão. Ela se afastou da janela, o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A cantiga continuava, agora bem perto da porta da frente. Dona Clemência correu para o quarto, pegou o terço de madeira que tinha ganhado da mãe e começou a rezar desesperadamente. Foi quando ouviu batidas na porta. Não eram batidas normais de alguém usando as mãos. Era como se algo pesado e mole batesse na madeira, como um corpo molhado sendo jogado contra a porta. Clemência! Uma voz arrastada chamou. Abre a porta. Eu vim te buscar. Pro brejo. A voz era feminina, mas não parecia humana. Tinha um tom úmido, como se tivesse água nos pulmões. Dona Clemência sentiu as pernas fraquejarem e caiu de joelhos, ainda segurando o terço com força. Vá embora, coisa ruim! Em nome de Deus, sai daqui! Ela gritou. A risada que veio do outro lado da porta fez os cabelos da nuca dela ficarem em pé. Era uma mistura de gargalhada com borbulhar de água, como se quem falasse tivesse a garganta cheia de lama. Não adianta rezar, Clemência. Você pertence ao brejo agora, assim como seus antepassados, como aquela coisa sabia sobre seus antepassados. Sua avó sempre contava que parte da família dela tinha vindo daquela aldeia antiga que existia na região do brejo. Será que era por isso que aquela criatura estava ali? Por alguma conexão ancestral? As batidas na porta ficaram mais fortes e a madeira velha começou a estalar, ameaçando ceder. Dona Clemência olhou em volta desesperada. Não tinha para onde fugir. Os filhos dela só viriam no final de semana e os vizinhos mais próximos ficavam a mais de meia hora de caminhada. Foi quando ela lembrou de algo que sua avó tinha lhe ensinado quando era pequena. Uma oração antiga, em uma língua que não era o português, era uma língua indígena da região. Uma proteção contra os espíritos do pântano. Com as mãos tremendo, ela pegou um punhado de sal grosso que guardava perto da cama, justamente para proteção, e começou a recitar aquelas palavras estranhas que tinha guardado na memória, mesmo sem entender completamente o significado delas. Yandeka Aporá, Yandé Iporá, Ndepu Amondik. Enquanto recitava, jogou o sal no chão, formando uma linha na frente da porta do quarto. A voz do lado de fora se transformou num grito agudo de dor, como se o simples ato de falar aquelas palavras causasse sofrimento na criatura. Você não pode se esconder para sempre, Clemência. A voz gritou, agora com raiva. O brejo chama o sangue que lhe pertence. As batidas na porta pararam, e Dona Clemência ouviu o som de passos se afastando. Ela continuou rezando, misturando as preces católicas com as palavras antigas que sua avó tinha lhe ensinado. Ficou assim até o sol nascer, tremendo e suando frio, sem coragem de sair do quarto. Quando os primeiros raios de sol entraram pela fresta da janela, ela finalmente criou coragem para sair do quarto. Abriu a porta da casa com cuidado e olhou para fora. O terreiro estava normal, sem nenhum sinal de pegada ou lama. Tudo parecia tranquilo, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Será que foi só um pesadelo? Ela pensou, ainda confusa. Foi quando viu o trovão. O cachorro estava deitado embaixo da mangueira, imóvel.
Ela correu até ele, preocupada. O animal estava rígido, com os olhos abertos e vidrado, a boca entreaberta mostrando os dentes. E o mais assustador, estava completamente seco, como se toda a umidade do corpo dele tivesse sido sugada. Ao redor dele, a terra estava escura e molhada, com um cheiro forte de brejo. Naquele momento, Dona Clemência soube que não tinha sido sonho. A criatura do brejo era real e tinha vindo por ela. Nos dias seguintes, ela mal conseguiu dormir. Toda vez que fechava os olhos, via aquela figura coberta de lama chamando seu nome. Durante o dia, até conseguia se distrair com os afazeres da roça, cuidando das galinhas, colhendo os legumes da horta. Mas quando a noite chegava, o medo voltava com tudo. No terceiro dia depois do acontecido, ela decidiu que precisava procurar ajuda. Seu Juca, o benzedor da região, morava a umas 2 horas de caminhada. Ela esperou o sol nascer bem alto e partiu, levando um facão na cintura e 1/3 no pescoço. O caminho até a casa de seu Juca era por uma estrada de terra que cortava a plantação de cana e depois entrava num pequeno trecho de mata. Dona Clemência andava rápido, querendo chegar antes do meio-dia. O sol estava quente, mas ela nem se importava, só queria resolver aquela situação. Quando estava passando pela mata, ela começou a sentir um cheiro familiar. Aquele mesmo cheiro de terra molhada e podridão que tinha sentido naquela noite. Ela apertou o passo, o coração acelerando. Foi quando ouviu o barulho da água. Não tinha nenhum rio ou córrego naquela parte do caminho. Ela conhecia bem a região. Tinha andado por ali a vida toda. Mas agora claramente escutava o som de água corrente. E mais estranho ainda, o chão começou a ficar úmido, mesmo sendo um dia seco de verão. Ela parou, confusa, e olhou em volta. A mata parecia diferente, mais fechada, mais escura. As árvores que antes ela reconhecia agora pareciam diferentes, mais antiga, mais emaranhada. Era como se tivesse entrado em outra floresta, uma que nunca tinha visto antes. Meu Deus do céu! O que está acontecendo? Ela murmurou, segurando o terço com força. Um vento frio passou por ela, balançando as folhas das árvores. E então ouviu a cantiga novamente. A mesma melodia antiga que a criatura tinha cantado na sua casa. Vinha de algum lugar mais adiante na trilha. O instinto dizia para ela voltar, correr de volta para casa. Mas algo dentro dela, uma curiosidade misturada com um sentimento estranho de familiaridade, fez ela continuar andando. Era como se o canto a chamasse, como se reconhecesse aquela voz de algum lugar muito distante na sua memória. A trilha agora descia suavemente e o solo ficava cada vez mais úmido. Ela percebeu que não estava mais no caminho certo para a casa de seu Juca. De alguma forma, tinha sido desviada, e então, de repente, a mata abriu e ela se viu diante de um grande brejo. Mas não era o brejo da sua fazenda. Era outro, muito maior, com água escura e árvore retorcida crescendo dentro dela. No meio do brejo, em um pequeno monte de terra que emergia da água, havia uma figura feminina. De longe, parecia uma mulher normal, com longos cabelos negros e pele morena. Usava o que parecia ser roupas tradicionais indígenas, com colares de sementes e penas. Ela cantava a mesma cantiga e olhava diretamente para Dona Clemência, como se tivesse esperado por ela. "Quem é você?" Dona Clemência perguntou, a voz trêmula. "O que quer de mim?" A mulher sorriu, um sorriso que não tinha nada de humano, mostrando dentes afiados como de um predador. "Eu sou Iara, a guardiã do brejo. E você, Clemência, é filha do meu sangue." A voz dela agora soava diferente da voz horripilante que Dona Clemência tinha ouvido na sua casa. Era melodiosa, quase hipnótica. "Não entendo. Eu nunca te vi na vida. Mas eu conheço sua família desde antes dela existir. Sua bisavó era filha da minha irmã. Quando os invasores chegaram e mataram nosso povo, eu fiz um juramento ao espírito do brejo.
Em troca da vingança, me tornei parte dele. E agora, depois de gerações, o sangue chama o sangue. Você é a última. Dona Clemência sentiu as pernas o fraquejarem. Era verdade que sua família tinha origem indígena. Sua avó sempre contou história dos antigos que viviam ali antes das fazendas. Mas ela nunca imaginou que existisse uma conexão tão sinistra. Eu não tenho nada a ver com isso. Me deixa em paz, ela gritou, dando um passo para trás. A criatura que se chamava Iara começou a se mover. Saiu da pequena ilha e entrou na água do brejo, mas não afundou como uma pessoa normal afundaria. Ela parecia flutuar sobre a superfície, como se fosse mais leve que uma folha, e enquanto se aproximava, seu corpo ia mudando. A pele morena começou a descascar como lama seca, revelando por baixo uma textura escamosa, verde escura. O cabelo longo começou a se mover como se estivesse vivo, se contorcendo como serpentes. Os olhos, antes humanos, agora eram amarelos, com pupila vertical, como de um jacaré. Você tem o sangue dos povos das águas. O brejo reclama o que é seu. Dona Clemência deu mais um passo para trás e tropeçou em uma raiz, caindo sentada no chão úmido. A criatura continuava se aproximando, agora quase na beira do brejo, a poucos metros dela. Foi quando ela lembrou novamente das palavras da avó. Se um dia o espírito do brejo vier até você, só tem uma forma de escapar. Você tem que oferecer algo em troco, um sacrifício voluntário. Com as mãos tremendo, ela tirou o terço do pescoço. Era seu bem mais precioso. Tinha sido da mãe, da avó, da bisavó, passado de geração em geração. Diziam que as contas eram feitas da madeira de uma árvore sagrada que já não existia mais. Eu te ofereço isso. É meu bem mais valioso. Deixa eu ir embora e nunca mais volta a me procurar. A criatura parou e olhou para o terço com curiosidade. Seus olhos amarelos fixaram nas contas de madeira escura e um brilho de reconhecimento passou por eles. A madeira da árvore da vida. Minha irmã fez esse terço. A criatura murmurou, agora com uma voz que misturava tristeza e surpresa. Como chegou até você? Foi da minha bisavó, que deu para minha avó, que deu para minha mãe, que me deu. É o único bem que tenho da minha família. A criatura ficou em silêncio por um longo momento, olhando para o terço. Então, lentamente, estendeu uma mão, não mais humana, mas com dedos longos, palmados e cobertos de escamas, em direção a Dona Clemência. Venha até a beira da água e jogue o terço para mim, disse a criatura. Dona Clemência hesitou. Seria uma armadilha, mas não tinha outra opção. Lentamente ela se levantou e caminhou até a beirada do brejo, tomando cuidado para não pisar na água. Quando chegou o mais perto que tinha coragem, jogou o terço em direção à criatura. O terço voou pelo ar e caiu na água com um pequeno splash. Imediatamente, a superfície da água borbulhou ao redor dele, como se tivesse caído em água fervente. A criatura mergulhou a mão e pegou o terço, segurando-o com cuidado. O sacrifício é aceito, disse a criatura, sua voz agora soando como milhares de vozes falando ao mesmo tempo. Você está livre do chamado do brejo. Por enquanto, mas lembre-se, Clemência, o sangue sempre volta para sua origem, se não em você, em seus filhos ou nos filhos deles. E com essas palavras, a criatura afundou na água escura do brejo, desaparecendo completamente. O terço foi junto, nunca mais a ser visto. No momento em que a criatura desapareceu, tudo ao redor de Dona Clemência começou a mudar. O grande brejo misterioso foi desaparecendo. As árvores retorcidas foram sumindo como fumaça. Em poucos segundos, ela se viu de volta à trilha normal da mata, no caminho para a casa de seu Juca. Era como se nunca tivesse saído dali. Por um momento, ela pensou que podia ter sonhado tudo aquilo. Mas quando olhou para o seu pescoço, o terço não estava lá.
e suas roupas e sapato estavam molhados de lama. Tremendo, ela decidiu voltar para casa. Não tinha mais coragem de continuar o caminho até seu Juca. Tudo o que queria era chegar em casa antes do anoitecer. Quando chegou em casa já era quase noite. O sol se punha atrás da serra, tingindo o céu de vermelho e laranja. Ela entrou rapidamente, trancou todas as portas e janela, acendeu velas e lampiões em todos os cantos da casa. Naquela noite ela não dormiu. Ficou sentada na cama, olhando pela janela em direção ao brejo distante. Por várias vezes pensou ter ouvido a cantiga, mas podia ser só o vento nas folhas do cafezal. De madrugada, ela tomou uma decisão. Assim que o dia amanhecesse, iria até a cidade. Mandaria uma carta para os Fi pedindo que viessem buscá-la. Não podia mais ficar naquela fazenda, não com aquela criatura por perto, não com aquela maldição ancestral pairando sobre ela. Quando o primeiro raio de sol entrou pela janela, ela suspirou aliviada por ter sobrevivido a mais uma noite. Levantou-se e foi até a cozinha fazer um café. Foi quando viu. Na mesa da cozinha, perfeitamente colocado no centro, estava seu terço. As mesma conta de madeira escura, o mesmo crucifixo de prata velho. E ao lado dele, um pequeno monte de lama fresca. Dona Clemência sentiu o sangue gelar. Como aquilo tinha voltado. Ela tinha visto claramente a criatura levar o terço para o fundo do brejo. Com mãos trêmulas, ela pegou o terço. Estava úmido e cheirava a terra molhada. Virando-o, ela percebeu que havia algo diferente. Uma das contas, a maior delas, que ficava logo antes do crucifixo, tinha sido substituída. No lugar da conta de madeira, havia agora uma pedra verde escura, polida e brilhante como vidro. Parecia uma esmeralda, mas não era uma pedra preciosa comum. Tinha veios estranhos dentro, que pareciam se mover quando olhados de certo ângulo. Junto ao terço, havia um pequeno pedaço de papel amarelado e úmido. Nele, escrito com uma tinta escura que parecia sangue seco, uma mensagem em uma caligrafia. Antiga e elegante. O sangue da sua família e o meu são um só. Este talismã vai protegê-la enquanto viver nessas terras. Mas lembre-se do que eu disse. O sangue sempre retorna à sua origem. Um dia, o brejo chamará novamente. Dona Clemência. Sentou-se, as pernas fracas demais para mantê-la de pé. Olhou para o terço em suas mãos, para aquela pedra estranha que agora fazia parte dele. Não sabia se devia ficar aliviada ou ainda mais apavorada. Nos meses seguintes, ela continuou morando na fazenda. Nunca mais ouviu a cantiga estranha, nunca mais viu a figura coberta de lama. O brejo voltou a ser apenas um brejo, um lugar distante, que ela evitava, mas que não parecia mais ameaçador como antes. O terço ela manteve sempre consigo, dia e noite. A pedra verde às vezes esquentava contra sua pele, especialmente em noites de lua cheia ou quando chovia muito. Nesses momentos, ela tinha sonhos estranhos, com pessoas que nunca tinha conhecido, falando línguas que não entendia, vivendo em aldeias que não existiam mais. Eram memória, ela sabia, mas não eram suas. Eram memória de sangue, memória ancestral. Seu filho mais velho, Joaquim, veio visitá-la alguns meses depois e ficou impressionado com a pedra no terço. Mãe, onde a senhora conseguiu essa esmeralda? Deve valer uma fortuna. Não é esmeralda, meu filho, e não tem valor nenhum para o mundo. Só tem valor para nossa família. Ela nunca contou para ninguém sobre seu encontro com a criatura do brejo. Era um segredo que carregaria até o túmulo. Mas tomou uma precaução. Escreveu tudo em um diário. Cada detalhe do que tinha acontecido. E junto com o diário, deixou um aviso. O terço com a pedra verde deve sempre ficar na família. É nossa proteção e nosso fardo. Se algum dia ele desaparecer, ou se a pedra começar a escurecer até ficar preta, saiba que o espírito do brejo voltou. E dessa vez, pode ser que não aceite um sacrifício tão facilmente.
Dona Clemência viveu por mais 20 anos na fazenda Boa Esperança. Morreu tranquila, durante o sono, em uma noite de lua nova. Foi enterrada no pequeno cemitério da família, nos altos da propriedade, bem longe do brejo. O terço passou para seu filho Joaquim, que logo notou algo estranho. A pedra verde parecia estar mais escura. Não muito, apenas um tom, como se uma sombra tivesse caído sobre ela. E às vezes, quando passava perto do brejo cuidando do gado, jurava ouvir uma cantiga antiga sendo sussurrada pelo vento. Mas essa é outra história, para ser contada em outra ocasião. O que importa é que o sangue sempre volta para sua origem, mais cedo ou mais tarde. E o espírito do brejo é paciente. Ele pode esperar gerações, se for preciso. Afinal, o tempo passa diferente para aqueles que não são deste mundo. O sol já tinha se escondido fazia tempo, quando Maria das Dores terminou de arrumar a cozinha depois da janta. Lá fora, a noite sem lua cobria a fazenda Bom Sossego com um manto escuro que mal deixava enxergar além da varanda. Os grilos cantavam, alto, e de vez em quando se ouvia o mugido baixo de alguma vaca no curral. Aquela fazenda era tudo que Maria tinha. Depois que o marido morreu, 5 anos atrás, foi ela que assumiu o comando de tudo. Não era fácil ser mulher e dona de terra naquele pedaço isolado de Goiás, mas ela tinha pulso firme e respeito dos funcionários. Estava pronta para se recolher quando ouviu o cachorro latindo lá fora. Não era latido normal de trovão. O vira-lata, Caramelo, sempre tão valente, parecia assustado, ganindo entre um latido e outro como se tivesse visto algo que não devia. "Que foi, Trovão? Tá vendo assombração?" murmurou Maria, indo até a janela. Não conseguiu ver o cachorro no escuro, mas os latidos vinham da direção do curral velho. Um arrepio desceu pela espinha de Maria das Dores. Fazia quase uma semana que coisa estranha estava acontecendo por ali. Primeiro foi a galinha, que amanheceu morta, toda estraçalhada, como se um bicho grande tivesse atacado. Depois, as marcas de arranhão na porta do paiol. E agora, nas últimas 2 noites, o gado estava inquieto, mugindo a madrugada inteira como se algo os perturbasse. "Deve ser lobo", tinha dito Sebastião, o capataz, ou quem sabe até uma onça que desceu da serra. Mas Maria sabia que não era onça nem lobo. Esses bichos deixavam rastro que Sebastião, bom rastreador que era, teria reconhecido. O que quer que fosse que estava rondando a fazenda não deixava pegada normal. Os latidos de trovão ficaram mais desesperados. Depois pararam de repente. Um silêncio pesado caiu sobre a noite. O tipo de silêncio que fazia o coração apertar. Maria pegou a espingarda que ficava sempre carregada atrás da porta da cozinha e saiu para a varanda. A escuridão era quase completa, mas seus olhos já estavam acostumados. Conseguia ver o contorno do curral a uns 100 metros da casa. "Trovão!" chamou sem gritar, mas com voz firme. "Vem cá, menino." Nada, nenhum latido, nenhum sinal do cachorro. "Porcaria!" murmurou Maria. Pegou o lampião a querosene que ficava na varanda, acendeu e desceu os degraus de madeira em direção ao curral. O caminho de terra estava seco, esturricado pelo calor dos últimos dias. O restinho de luz que vinha da casa logo ficou para trás, e só o lampião iluminava o espaço de Maria. Ela ia devagar, atenta a qualquer movimento, a espingarda firme na mão direita. Quando chegou perto do curral, ouviu o gado inquieto lá dentro. As vacas mugiam baixinho, como se estivessem assustadas. Então escutou outro som, um tipo de arrastar seguido de algo batendo contra a madeira. Maria parou, erguendo o lampião para enxergar melhor. A porta do curral estava entreaberta, balançando levemente com a brisa noturna. "Tem alguém aí?" perguntou em voz alta, tentando soar mais corajosa do que se sentia. O único som que veio foi outro mugido baixo das vacas.
Maria respirou fundo e avançou, empurrando a porta com o cano da espingarda. O lampião iluminou o interior do curral. As vacas estavam todas no fundo, amontoadas como se quisessem ficar o mais longe possível da porta. Os olhos delas refletiam a luz, grande e assustado. Foi então que Maria viu as marcas no chão. Não eram pegada de gente nem de nenhum bicho normal que ela conhecesse. Pareciam garra, 5 dedos compridos e finos que deixavam sulco profundo na terra batida. E tinha algo mais. Um rastro viscoso, brilhante à luz do lampião, como baba grossa ou gosma. Maria se agachou para olhar melhor, tomando cuidado para não tocar no líquido estranho. Tinha um cheiro forte, azedo, que fez seu estômago revirar. Foi quando ouviu um som vindo de trás das pilhas de feno no canto do curral. Um som úmido, como algo mastigando. Maria levantou devagar, apontando a espingarda na direção do ruído. Quem? Tá aí! Saia já daí! O som parou. Por um momento só se ouviu a respiração pesada das vacas no fundo do curral. Então, lentamente, algo se moveu atrás do feno. Maria das Dores sentiu o sangue gelar nas veias quando viu a coisa que saiu das sombras. No começo pareceu ser um homem muito grande, agachado de um jeito estranho. Mas logo percebeu que não era um homem coisa nenhuma. A criatura tinha mais ou menos o tamanho de um homem alto, mas andava inclinada para frente, apoiada em braço longo demais que terminavam em mão com dedo comprido e fino, cada um com uma garra que parecia feita para rasgar. Carne. A pele era de um cinzento doentio, quase sem pelo, menos em algumas partes, onde tufo de pelo escuro e grosso brotavam como erva daninha. A cabeça era o mais perturbador. Alongada demais, com mandíbula que parecia deslocada, cheia de dente pontudo e irregular, que não cabiam direito na boca. Os olhos eram grande, redondo, de um amarelo doentio que refletia a luz do lampião como olho de gato na escuridão. Mas o pior era o que a criatura segurava entre as garras. O corpo de trovão, aberto ao meio, com as entranhas de fora. A criatura tinha parado de comer quando Maria chegou, e agora a encarava, com a boca ainda cheia de carne e sangue escorrendo pelo queixo protuberante. O lampião quase caiu da mão de Maria. A criatura soltou o que restava do cachorro e se levantou mais, agora quase na altura total. Devia ter mais de 2 metros quando ficava ereto. Abriu a boca e fez um som que Maria nunca tinha ouvido antes. Uma mistura de rosnado com um guincho agudo que parecia perfurar os ouvidos. Maria não pensou 2 vezes. Atirou. O tiro acertou a criatura no ombro. Ela cambaleou para trás, soltando outro guincho, mais alto desta vez. Mas não caiu. O ferimento, que teria derrubado um homem ou mesmo um animal grande, parecia apenas tê-la irritado. A criatura avançou com uma velocidade surpreendente. Maria mal teve tempo de recarregar a espingarda antes que as garras passassem a centímetro do seu rosto. Caiu para trás, batendo contra o cercado onde ficava o gado. As vacas entraram em pânico, mugindo alto e se debatendo. Maria se levantou, rápido, e correu para a porta do curral. Mas a criatura era mais rápida. Em um salto bloqueou a saída. Agora estava entre ela e a única rota de fuga. Meu Deus do céu! Murmurou Maria, recuando enquanto apontava a espingarda novamente. A criatura parecia estar estudando ela. Os olhos amarelos seguiam cada movimento, a cabeça inclinada de lado como um cachorro curioso. Então, para o horror absoluto de Maria, a coisa falou. Carne, disse numa voz rouca, gutural, como se as cordas vocais não fossem feitas para a linguagem humana. Mais carne! Maria atirou de novo, desta vez mirando na cabeça. O tiro pegou de raspão, abrindo um corte na testa da criatura. Um líquido escuro, mais grosso que sangue, escorreu pelo rosto dela. A criatura urrou de dor e raiva. Avançou novamente, mas desta vez Maria estava pronta. Jogou o lampião contra ela. O vidro do lampião quebrou ao atingir o peito da criatura, espalhando querosene que imediatamente pegou fogo.
Em segundo, a parte superior do corpo da coisa estava em chama. O grito que saiu dela era quase humano demais. Um uivo de dor que fez Maria cobrir os ouvidos. A criatura se debatia, rolando no chão tentando apagar o fogo, mas só conseguiu espalhar a chama para o feno próximo. Maria aproveitou a confusão e correu para a porta. Lá fora, viu que o fogo já começava a se espalhar pelo curral, as chama lambendo as paredes de madeira velha e seca. A última visão que teve antes de correr de volta para a casa foi da criatura em chama, saindo pelos fundos do curral, ainda gritando aquele grito terrível e desaparecendo na escuridão da mata que cercava a propriedade. Maria correu o mais rápido que suas pernas permitiam, sem olhar para trás. Chegou na casa, trancou todas as portas e janela e ficou de prontidão, espingarda em punho, esperando o amanhecer. O curral queimou até o chão. Quando o sol nasceu, só restava cinza e a estrutura carbonizada das vigas principais. Do gado, só sobrou 2 boi e uma vaca que tinham conseguido fugir durante o incêndio. O resto tinha morrido no fogo. Maria não esperou nem 1 hora depois do sol nascer. Juntou o capataz Sebastião e mais 2 peão da fazenda e foram até a mata onde a criatura tinha desaparecido. "Senhora tem certeza que quer fazer isso?" perguntou Sebastião, checando sua própria espingarda. "Se o que está dizendo é verdade, esse bicho é perigoso demais, tenho certeza", respondeu Maria, o rosto endurecido pela determinação. "Aquela coisa matou meu cachorro, minhas vacas e quase me matou também. Não vou esperar ela voltar para terminar o serviço." O rastro não foi difícil de seguir. Mesmo sem ser um rastreador experiente, qualquer um poderia acompanhar as marcas de queimadura na grama e os galhos quebrados. E tinha aquela gosma estranha também, pingada aqui e ali, provavelmente do ferimento da criatura. O caminho levou até uma parte da mata que Maria não conhecia bem. Era mais fechada, com árvore antiga que bloqueavam a maior parte da luz do sol. O ar era úmido e parado, com cheiro de folha podre e terra molhada. "Tem muita caverna por essas bandas", comentou um dos peão, olhando nervoso ao redor. "Meu avô dizia que os índios antigos evitavam esse lugar. Dizia que tinha coisa ruim morando debaixo da terra." "Bobagem", disse Maria, mas sua voz não tinha a certeza habitual. Depois do que tinha visto na noite anterior, estava disposta a acreditar em muita coisa que antes consideraria bobeira. O rastro terminou numa abertura entre 2 rochas grandes. Parecia a entrada de uma caverna, não muito larga, mas suficiente para um homem passar agachado. Ou para aquela criatura entrar. "É aqui", disse Sebastião, apontando para a marca de garra recente na terra perto da entrada. E para mais daquela gosma escura, agora seca ao sol. Maria respirou fundo. "Vamos entrar." "Dona Maria", protestou Sebastião, "não é melhor chamar reforço? Polícia, sei lá." "E dizer o quê? Que tem um monstro vivendo na caverna? Vão achar que tamo tudo louco. Não, vamos resolver isso nós mesmos." Eles acenderam as lanternas e entraram na caverna um por um, com Maria na frente, seguida por Sebastião e os outros 2. Peão. A passagem era apertada no começo, mas logo se abria num túnel mais largo. O chão descia em uma inclinação suave, levando cada vez mais fundo na terra. O cheiro era o pior. Aquele mesmo odor azedo que Maria tinha sentido no curral, só que 10 vezes mais forte, e tinha outro cheiro também, de carne podre. Depois de andar uns 50 metros, o túnel se abriu numa câmara maior. Maria apontou a lanterna ao redor, iluminando as paredes de pedra úmida. Foi então que viu o horror verdadeiro. A câmara era uma espécie de covil e estava cheia de osso. Alguns antigos, já branqueado pelo tempo, outros ainda com um pedaço de carne grudado. Tinha osso de todo tipo de animal, cachorro, vaca, porco, até mesmo o que parecia ser de anta e de onça. Mas tinha também outro tipo de osso que Maria reconheceu imediatamente como humano. "Meu Deus do céu",
sussurrou um dos peão, fazendo o sinal da cruz. Isso explica os desaparecimentos, disse Sebastião em voz baixa. Todos aqueles viajante e caçador que sumiram nesses anos, ninguém nunca descobriu o que aconteceu com eles. Maria sentiu o estômago revirar, mas manteve a compostura. Cadê o bicho? Como em resposta à sua pergunta, um guincho agudo veio de uma passagem lateral que eles não tinham notado antes. A criatura apareceu, cambaleando para dentro da câmara principal. Estava em estado lastimável. Grande parte do pelo e da pele tinha sido queimada, deixando carne vermelha e crua exposta. Um dos braços parecia quebrado, pendurado de um jeito esquisito ao lado do corpo. Mas os olhos amarelo ainda brilhavam com a mesma intensidade maligna. Mais! Rugiu a criatura quando viu os intrusos. Mais carne! Atira! Gritou Maria, erguendo a espingarda. Os 4 atiraram ao mesmo tempo. A criatura foi atingida múltiplas vezes, cambaleando para trás, com o impacto das balas. Caiu no chão, se contorcendo e uivando de dor. Maria avançou, recarregando a espingarda. A criatura tentou se arrastar para longe, deixando um rastro grosso daquele líquido escuro que servia de sangue. Esse bicho não é daqui, disse Maria, apontando a arma para a cabeça da criatura. Não sei de onde veio ou como chegou, mas não vai fazer mais mal para ninguém. A criatura parou de se mexer, olhando para Maria com aqueles olhos amarelos. Por um momento, Maria poderia jurar que viu algo como compreensão naquele olhar, como se a coisa entendesse o que estava prestes a acontecer. Não! Grunhiu a criatura, erguendo uma mão com garra em um gesto quase suplicante. Não morrer! Maria hesitou por uma fração de segundo. Então apertou o gatilho. O tiro ecoou pela caverna, seguido por um silêncio pesado. A criatura não se moveu mais. Tá morta? Perguntou um dos peão, se aproximando cautelosamente. Parece que sim, respondeu Sebastião, cutucando o corpo com a ponta da bota. Não houve reação. O que fazemos com isso? Perguntou o outro peão, apontando para o cadáver da criatura. Queima, disse Maria, a voz dura como pedra. Queima tudo. Esse lugar, esse bicho, esses ossos. Não quero que sobre nada. Eles saíram da caverna e usaram gasolina que tinham trazido em galão para encharcá-la. Um fósforo foi suficiente. O fogo pegou rápido, espalhando-se pela entrada e descendo pelo túnel. Ficaram lá, os 4, vendo a fumaça preta sair da abertura na rocha, até terem certeza que o fogo tinha consumido tudo lá dentro. Senhora acha que tinha mais desses bichos? Perguntou Sebastião, quando já estavam voltando para a fazenda. Espero que não, respondeu Maria. Mas se tiver, agora sabemos como lidar com eles. Quando chegaram de volta na fazenda, Maria chamou todos os funcionários para uma reunião. Quero que escutem bem, disse ela, encarando cada um nos olhos. O que aconteceu hoje fica entre nós. Se alguém perguntar, vamos dizer que foi um incêndio acidental que queimou o curral. E que achamos um covil de onça na mata e matamos o bicho. Entendido? Todos assentiram. Ninguém queria falar sobre o que realmente tinham visto mesmo. Quem acreditaria? Naquela mesma semana, Maria começou a reconstrução do curral, mas não no mesmo lugar. O novo foi erguido no lado oposto da propriedade, longe da mata. E tinha luz elétrica, instalada às pressas mesmo sendo cara e complicada de levar até lá. Bicho estranho não gosta de luz, explicou ela para o engenheiro, que questionou a necessidade de tantos refletor potente ao redor do novo curral. À noite, na varanda da casa, Maria ficava olhando para a direção da mata, para o lugar onde estava a caverna agora, selada pelo fogo e por pedra que eles tinham rolado para bloquear a entrada. Às vezes, pensava ter ouvido aquele guincho estranho vindo de lá. Outras vezes, achava ver olho amarelo brilhando entre as árvores. É só imaginação, dizia para si mesma. Mas mesmo assim, nunca mais andou pela fazenda sozinha depois do pôr do sol. E sempre dormia com a espingarda carregada ao lado da cama.
porque no fundo, Maria das Dores sabia de uma verdade que não ousava dizer em voz alta. Aquela criatura não parecia ser única. A forma como falava, como agia, parecia inteligente demais. E na câmara, entre os ossos, ela tinha visto o que pareciam ser marca de garra diferente, alguns menores que outros, como se mais de uma daquelas coisas tivesse usado aquele lugar. Se tinha mais, pensava Maria enquanto olhava para a mata escura. Elas vão pensar 2 vezes antes de mexer com a gente agora. E se um dia voltassem, ela estaria pronta.